Olá a todos, meu nome é Jonathan Rodrigues. Vamos recomeçar, na verdade, uma série de videoaulas sobre Ruby on Rails 3, ok? No caso aqui eu vou deixar bem claro para vocês aqui, para quem quiser me seguir, é @JonathanWeb no Twitter, ok? Vou estar postando aqui sobre desenvolvimento web, Ruby on Rails, frameworks, etc. Sobre a nossa área no Twitter e algumas asneiras também que eu falo. É aqui no meu blog, ok? www.lugardosite.com.br/blog. Eu vou estar postando alguns posts sobre Ruby on Rails, desenvolvimento web, posts sobre a nossa área, né? E para quem quiser entrar em contato, é só clicar em contato, ok? Que lá tem o meu MSN, tem o Skype, etc. Para não sair um pouco do foco da nossa videoaula, vamos abrir o terminal, já com o Rails 3 instalado, ok? Para que você, caso você queira verificar aí se as dependências estão instaladas corretamente, você digita o comando Rails -v. E caso você queira ver a versão do Ruby instalado, Ruby-V, ok? Estou utilizando o Rails 3.0 e o Ruby 1.9.2, ok? Vou dar um ls, vou entrar na minha pasta, na minha área de trabalho, ok? E agora vou digitar o comando para poder criar a minha aplicação. Antes na versão 2 do Rails, a gente digitava Rails, nome do projeto. Ok? Deixa eu só dar um Rails e o nome do projeto. Agora, a gente simplesmente faz o seguinte. Dá Rails, new e o nome do projeto. Ok? O que a gente pode desenvolver? Nessas videoaulas demonstrativas, a gente vai estar desenvolvendo uma aplicação de agenda, ok? Uma coisa bem simples, nem tanto inovadora, nos tutoriais de Rails, mas mais para frente a gente vai estar inovando. A gente vai colocar a gente vai fazer uma agenda bem bombada, ok? A gente vai colocar uma descrição, a gente vai colocar lá fotos nos usuários, ok? Tudo seguindo uma ordem, ok? Seguindo um padrão, para a gente poder entender isso tudo certinho, ok? Começar do básico e ir avançando com o tempo, beleza? Então vamos continuar aqui. Agora, para criar um projeto, a gente vai digitar Rails New e o nome do projeto, que no caso é agenda. Apertando o Enter, ele vai criar um projeto de agenda, cuja, por padrão, o banco de dados é o SQLite 3. Só que no meu caso, eu quero criar uma aplicação com MySQL. Eu vou apagar, vou digitar o mesmo comando, -d, MySQL. Ok? Vou entrar na minha pasta. Deixa eu dar um zoom aqui. CD, agenda. E aqui tá as minhas pastas do projeto, ok? Tem a pasta app, que é onde ficam nossos modules, views e controllers. Tem a pasta db, que ficam as migrações, log, teste, o arquivo de documentação, a pasta config, a pasta documentação, a pasta pública, onde ficam os arquivos como CSS, JavaScript, imagens, que são visíveis para a web, no caso. A pasta script, onde a gente vai trabalhar nela há muito tempo, é onde digita os scripts, ela acessa aqui dentro. A lib, a config, etc. A gente vai entender um pouco mais sobre isso ao decorrer das videoaulas. Então, eu vou abrir agora o meu editor. Eu estou no Mac, eu vou utilizar aqui o TextMate. O TextMate é um editor muito famoso para Mac. Para o Linux tem aí o Git. Para o Windows tem aí o eTextEditor. Ok? Tem várias opções para você escolher. O editor não é tão importante, ok? Vou abrir aqui na pasta config e vou abrir o arquivo, um dos poucos arquivos que a gente tem que fazer configurações no Rails, que é o database.yml. Você pode reparar que como a gente passou o parâmetro -d MySQL, ele já criou o banco de dados para a gente, já pré-configurado. A gente só tem que colocar o seu usuário, se caso tenha um socket diferente, ok? E a senha para poder você já começar a utilizar o Rails. No meu caso, o usuário é root, a senha é em branco, beleza? E você pode reparar aqui que ele cria 3 ambientes, ok? Para quem não conhece Rails, ele cria 3 ambientes para a gente trabalhar, que é o desenvolvimento, que é quando a gente está desenvolvendo a aplicação de trabalho nesse banco de dados. Temos o de teste, que o Rails trabalha com o conceito de testes, ok? Muito importante fazer testes no Rails. E o banco de dados de produção, como o nome já diz,
é o banco de dados que é quando a gente coloca a nossa aplicação para o mundo, ok? Aí ele vai trabalhar no banco de dados de produção. Por que isso é legal, Jonathan? É bom porque você não atrapalha todo o seu desenvolvimento. Eita caramba, todo o seu desenvolvimento. A gente não precisa estar apagando tabela, recriando, ok? E também, já aproveitando o bonde, a gente tem como trabalhar com o conceito de versionamento no Rails. A gente pode avançar e voltar no banco de dados, ok? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então, tendo feito aqui, tendo salvo, a gente vai voltar para o nosso terminal e vamos digitar, deixa eu limpar a tela, mais um comandinho aqui, que é para a criação do banco de dados. Como eu te disse, a gente vai trabalhar agora no banco de dados de desenvolvimento, correto? A não ser que a gente mude lá porque a gente está trabalhando com o banco de dados, mas a gente está desenvolvendo, não está? Então a gente está trabalhando com o banco de dados. Com desenvolvimento, para a gente criar um banco de dados de desenvolvimento, a gente vai fazer o seguinte: rake db create. Ele cria o banco de dados de desenvolvimento para a gente. Caso a gente queira criar os 3 bancos de dados já, é só a gente passar mais um parâmetro. All. Ok? O que é o rake? O rake é um comando que cria coisas para a gente, que gera coisas para a gente. Ok? É bem parecido com o make. Vamos digitar. Ele criou o banco de dados para a gente. Pode ver que não disse nenhuma mensagem de erro aqui. Para a gente ter certeza, a gente vai verificar aqui, ó. MySQL Query Browser. Aqui, ó. Agenda de desenvolvimento, agenda de produção, agenda de testes. Ok? Muito bom. Vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente quer criar uma agenda, ok? O que a gente vai fazer nessa agenda? A gente vai cadastrar o nome da pessoa. O que a agenda tem? O nome, sobrenome, telefone. Vamos botar uma observaçãozinha lá. E a data, né? Vamos botar como se fosse aniversário do rapaz, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui. Antes no Rails, a gente tem que digitar o seguinte comando para a gente criar como se fosse digamos um scaffold. A gente tem que digitar assim, ó, ruby script /generate o nome, correto? E os atributos. Aqui no Rails 3 a gente já faz diferente. É Rails generate o nome com a primeira letra em maiúsculo, né? Que no caso vamos colocar aqui pessoa, ok? Vamos cadastrar o que? Nome, ok? O que a gente quer colocar e o atributo, que no meu caso tem um atributo chamado string, que é, como o nome já diz, é bom para guardar string. Sobrenome, string também, OBS do tipo text e data do tipo date. Ok? Vamos entender um pouquinho mais isso aqui. É simplesmente um Rails. Opa! Desculpa, galera. Vamos voltar aqui. Dei mole aqui, bonito. Eu digitei aqui, Rails Generate Scaffold. Ok? Esqueci de digitar o principal. O scaffold, a tradução do scaffold, no caso, seria como se fosse um andaime, ok? A gente vai criar um ponto de partida para a gente poder continuar nossa aplicação sem ter muito trabalho. É claro que a gente vai entender isso aqui daqui para frente como ser desenvolvido, ok? Mas para princípio, para a gente poder entender um pouco, a gente vai ver o que é esse scaffold. No caso, você digitando Rails Generate Scaffold pessoa, ok? É o nome. E agora os atributos: nome do tipo string, sobrenome do tipo string, text, quer dizer, OBS do tipo text e date do tipo data. Ok? Data do tipo date, desculpe. Ele já cria pra gente o HTML, já cria migração de banco de dados, ok? Ele já faz tudo pra gente. É claro que isso não é uma coisa assim, já no front-end, um troço já terminado, não. A gente tem que fazer algumas modificações, mas já é muita coisa, ok? A gente pode olhar aqui, ó, a pasta DB, migrate. Já cria nosso arquivo de migração, a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui para frente. Migração. Ele já cria para mim nossos controles aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pessoa controle, com todas as funções já de listar, aqui, ó, listar, mostrar, criar um novo, etc. Include completo, ok? Já aqui é pra gente também os nossos models aqui, onde a gente pode fazer validações, etc.
e as views, que são praticamente o HTML do Rails. Vamos continuar aqui. O que a gente precisa fazer agora para isso começar a funcionar? Simplesmente precisa fazer com esse arquivo aqui, ó, ele migre para o banco de dados, ok? Nada além. Então vamos lá, voltar para o terminal e vamos digitar o comando porque ele faz as migrações, ok? Rake, novamente, db:migrate. Enter. Vamos aguardar. Aqui, ó, ele deu tempo e já disse que ele migrou pra gente, ok? Vamos testar isso aí? O que a gente precisa fazer agora? Iniciar o nosso servidor, ok? O Rails já vem com um servidor incluso nele por padrão quando você instala. Para a gente iniciar esse servidor na versão antiga, a gente tinha que digitar ruby script /server. Agora simplesmente digitamos Rails server, ok? Ele já inicia o iBreak pra gente. A gente pode navegar por esse endereço aqui, ó, http://0.0.0.0.0 2.3000, que é a porta default aí para aplicação Rails, ok? Caso se tiver no Windows e ele não abrir, você digita localhost 2.3000. Ele digitar pessoa aqui, que foi o scaffold que ele fez pra gente, ó, vai dar um erro de rota, ok? A gente tem, só que o Rails ele tem um conceito de pluralizar pra gente algumas coisas que a gente faz. A gente vai entender isso mais pra frente nas outras videoaulas. Então, já que a gente criou pessoa lá, ele pluralizou pra gente. Você pode reparar aqui, ó, no controller, que ele criou um controller, opa, pessoas, tá vendo? Então, ele tá apontando para esse controller, então a gente tem que colocar aqui, ó, pessoas. Tcharam, tá aqui, listagem de pessoas, nova pessoa, vamos colocar aqui, ó, Jonathan Rodrigues, opa, Jonathan, sobrenome Rodrigues, observações. Aqui na data, olha só, já criou a data pra gente, ok? Pra eu colocar meu aniversário aqui, só que digamos assim, que eu quero cadastrar a data de nascimento. Temos um erro aqui, né? Tá vendo? Vem de 2005 a 2015, entendeu? A gente tem que passar um parâmetro lá no HTML do Rails para poder ele pegar a data de mais tempo, entendeu? A gente pode definir isso. É uma das coisas que foi no meu work tem. A gente vai fazer isso mais pra frente. Vamos criar aqui. Olha lá. Criado com sucesso. Posso voltar, posso criar uma nova, posso mostrar, ok? Posso editar, tanto quanto posso remover. Vocês podem reparar que só falta layout. Isso aqui, se fosse um painel de controle de um site, estava pronto. Então aqui, ó, vamos lá. Mais um exemplo. Se eu quiser vir aqui, ó, e criar um usuário em branco, criou. Tá vendo? Então a gente também tem que trabalhar com validações para evitar dados inválidos no banco de dados, ok? Então o que a gente tem que fazer? Trabalhar com validações. Então essa parte fica para a próxima videoaula, ok? Tanto a validação como a gente vai melhorar um pouquinho esse negócio da data aqui. Beleza? Espero que tenham gostado da videoaula. Essa foi um pouco grande, a videoaula de introdução, é sempre assim. A gente fala um pouco mais. Mais pra frente a gente vai fazer um pouco mais das coisas na prática. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau, tchau. Não esquecem de seguir lá o Twitter, ok? @JonathanWeb. Tchau, tchau.